Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, eu sou o professor Pelúcio de Química e nós vamos dar continuidade a nosso assunto aí de dispersões. Essa aqui é a aula de número 2, se você ainda não viu a primeira aula, dá lá uma visualizada lá no canal e você vai poder acompanhar essa aula de número 2. Então vamos lá, classificações de dispersões. Como é que eu classifico uma dispersão? Lembrando aí, dispersão é quando uma substância está espalhada, está disseminada, está distribuída numa outra, ok? A que se espalha chamamos de disperso e a que é usada para espalhar a outra nós chamamos de dispersante. E a classificação de uma dispersão, ela se dá pelo tamanho do disperso. Então, olha só, é o tamanho do disperso. Nossa, que deu horrível. Do disperso. Beleza? Então, o tamanho do disperso, eu escrevi disperso aqui, né? Vamos melhorar. Tamanho do disperso. Aí. Então, o tamanho da partícula que se espalha vai definir, vai classificar a dispersão que eu tenho. Então, nós podemos ter aí um primeiro exemplo de dispersão, que seria a solução verdadeira ou apenas solução. Que tamanho é o disperso numa solução? São partículas extremamente pequenas, tá? Então, são partículas pequenas, tá bom? Então, são partículas pequenas, ok? Pequenas tipo o quê? Dá um exemplo aí do que seriam essas partículas, professor. Seriam exemplos de íons dissolvidos na água, seriam exemplos de moléculas dissolvidas na água. É o caso, por exemplo, do sal. O sal, quando ele se dissolve, olha só, o sal, quando ele se dissolve, ele está na sua forma iônica, ele vai para a sua forma iônica, ele sofre o processo de dissociação. Já já nós chegamos nesse assunto lá nas soluções. Então, seriam exatamente isso. Pequenas partículas seriam íons, ok? Seriam moléculas, certo? Lá no assunto de soluções, que é principalmente o foco nosso desse módulo, a gente trata exatamente como é que funcionam os processos aqui desses íons e moléculas dentro da água, ok? Principalmente em sistemas aquosos. Então, aqui é importante saber o quê? Soluções têm o seu disperso, tem as partículas que se espalham, são extremamente pequenas. Exemplos aqui seriam os íons e as moléculas, ok? Agora, numericamente, quanto seria o tamanho, qual seria a dimensão dessas partículas? Está entre 1 nanômetro até 1 nanômetro, tá bom? Então, até 1 nanômetro. Nossa, professor, mas o que é 1 nanômetro? Vamos fazer isso. Isso aqui é um tamanho delas, né? Metro, né? O que seria aqui para nós? O nanômetro ele seria o 10 na menos 9. Ok? 10 na menos 9 metros. Então, essa é a dimensão dessa partícula. 10 na menos 9 ainda está meio vazio, professor. Então, vou escrever esse número aqui, 0,000000001 metros. Tá? Esse é o tamanho das partículas de uma solução, dos dispersos de uma solução. É extremamente, ele só vai até esse tamanho, ainda é até esse tamanho. Então, é isso e até menor que isso, ok? Então, são partículas extremamente pequenas. Essas partículas de uma solução, elas são tão pequenas, que nenhum aparelho como microscópio ou ultramicroscópio consegue enxergar essas partículas dissolvidas, espalhadas dentro do sistema onde elas estão. Então, são partículas extremamente pequenas. Não tem como separar elas nem por um processo de sedimentação, ou seja, a partícula mais densa vai indo para o fundo. Não ocorre sedimentação nisso daqui. Nem se eu centrifugar essa solução.
a gente nunca vai ter aí a separação dessas partículas, tá? Nem com ultracentrífugas a gente consegue separar, né? A centrífuga seria um aparelho aqui que a gente coloca lá e ele fica girando, 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 provocando uma sedimentação mais rápida das partículas. E isso não acontece. É como se fosse exatamente a centrífuga de uma máquina de lavar, né? Ela vai girando e as roupas ficam sempre grudadas nos cantos da máquina. A centrífuga ela funciona da mesma forma. Eu pego lá um tubinho de ensaio, coloco lá uma dispersão qualquer e a máquina gira com aquilo e as partículas mais densas se sedimentam, se precipitam lá no fundo, tá? Isso seria a centrifugação. E as soluções não passam nem por isso, nem com outras centrífugas, de tão pequenas são essas partículas, ok? Então são pequenas partículas, íons e moléculas. Outro sistema. Só mais uma coisa aqui. As soluções, elas são de fato verdadeiras misturas homogêneas, tá? Elas são de fato o que nós podemos chamar de homogêneo. São as verdadeiras misturas homogêneas. Para uma mistura ser homogênea, ela tem que ser tanto no visual, no macroscópico, quanto no microscópico. As partículas estão bem espalhadas que nem no visual e nem no microscópio eu consigo ver essas partículas. Elas estão muito bem distribuídas. Então, uma solução também é um nome que nós damos para misturas homogêneas verdadeiras. Então, um sistema homogêneo é aquele sistema que é tanto no microscópico quanto no macroscópico, ok? Vamos então para as próximas dispersões, que são aí os coloides, ok? Coloides. Exemplos importantes aqui de soluções, só para você não ficar nesse vazio, seria a própria água com sal que nós vimos na primeira aula. Água com sal, água com açúcar, tá bom? Água com açúcar, água com álcool. Nossa, professor, só tem água nas soluções? Não. É que os sistemas mais simples, mais cotidianos, que você consegue pensar em soluções são esses, ok? Mas o próprio ar atmosférico é uma solução, ok? Então, temos aí, então, alguns exemplos práticos. Agora, vamos para os coloides, que são as próximas dispersões. Os coloides, eles são são misturas, são dispersões que têm partículas de tamanho médio, tá? Então, são partículas de tamanho médio. Não são tão grandes, mas também não são tão pequenas assim, tá? São partículas de tamanho médio, ok? E o que seria na prática isso daí? O que seriam essas partículas de tamanho médio? Seriam pequenos grupos ou pequenos aglomerados, pequenos ajuntamentos de íons, de moléculas, ou podem ser também moléculas, também chamadas de macromoléculas, moléculas grandes, ok? Isso que pode ser, então, os coloides, os dispersos de um coloide. Podem ser grupos, tá? Podem ser aí junções. Ou aí também um nome mais bonitinho, aglomerado, tá? Então, aglomerado, um aglomerado de íons, de moléculas, ok? Então, íon de moléculas. Ou também moléculas grandes, ok? Moléculas grandes. Que tamanho as partículas do disperso? Assim como a gente falou que as de solução ficam entre 1 nanômetro até 1 nanômetro, quanto que seria a do coloide? Ela seria maior, tá? Maior que 1 nanômetro, e vai até o tamanho de 1000 nanômetros, tá bom? Então, até 1000 nanômetros, ok? Esse é o tamanho, até onde vai o tamanho das partículas do disperso de um coloide. Até 1000 nanômetros, entre 1 a 1000 nanômetros, ok?
Os coloides, eles têm uma questão bem interessante, porque eles são dispersões bem intermediárias. Por que que eu falo isso? Os coloides, eles sofrem uma sedimentação, só que não espontânea, certo? Eu pego lá uma dispersão, um coloide, e eu vou esperar a sedimentação. Eu vou esperar sentado, porque não vai acontecer isso, não é espontâneo. A sedimentação deles, ela acontece, só que é uma sedimentação forçada. Eu tenho que utilizar aí uma centrífuga, uma ultracentrífuga, principalmente, nos maiores casos, para conseguir separar essas partículas, esse disperso aí que eu tenho. Então, sofrem uma sedimentação, só que por meio de ultracentrífuga. Eu tenho que provocar isso, não acontece de maneira espontânea. Eu tenho que forçar isso acontecer, ok? Por meio de outras centrífugas, tá? Então elas não se sedimentam sozinhas, ok? Bom, essas partículas, as coloides, eles enganam um pouco a gente, porque aparentemente eles aparentam ser homogêneos visualmente, na maioria dos casos, até vou citar alguns exemplos aqui, mas no microscópico, eles não são homogêneos. Então os coloides, eles dão uma enganada na gente. E muitas questões de vestibular pegam nisso. Eles jogam alguns sistemas que são coloides. E eles falam qual desses sistemas tem caráter homogêneo. E tá lá vários coloides que não têm caráter homogêneo, não tem uma distribuição ali homogênea. Mas em todos os casos eles são heterogêneos, porque uma mistura ela é homogênea quando ela é no micro e no macroscópico. Ou seja, os coloides eles apresentam uniformidade apenas no macro, no visual, na aparência. Porém, no microscópico eles não são, ok? Exemplos disso, exemplos de coloides que a gente pode citar aqui, o leite. O leite é um exemplo disso daqui. O leite, aparentemente, eu olho para ele e falo, tá tudo branco, tá uniforme, mistura homogênea. Só que não. O leite, ele tem ali a nata, a gordura ali do leite, que está dispersa, são partículas grandes, médias, ali, são aglomerados de moléculas, que é um caso da nata, na gordura do leite, que está disseminado, que está espalhado dentro do meu sistema. Só que dá para diferenciar bem com auxílio aí de ultramicroscópios, eu consigo enxergar isso, diferente das soluções. As soluções eu não consigo enxergar nem com ultramicroscópio, nenhum aparelho consegue enxergar. Já os coloides, com a ajuda de ultramicroscópio, eu consigo enxergar essas partículas. Então o leite é um exemplo disso. O sangue é um exemplo disso. Quando eu olho para o sangue todo vermelhinho lá, parece que é homogêneo. Só que quando eu bato o olho lá no microscópio, no íntimo das substâncias, lá da mistura, eu vejo lá as plaquetas, eu vejo a diferença das células sanguíneas, eu vejo todas essas partes. E tudo isso é um aglomerado de outras substâncias, partículas médias que eu consigo enxergar. Outro exemplo disso, a gelatina. A gelatina, quando eu faço ela bem certinha, visualmente parece que está tudo bonito, lá tudo uniforme. Só que microscopicamente, com a ajuda de ultramicroscópio, eu consigo ver as macromoléculas ali, as moléculas grandes que estão dissolvidas, ok? Esse é o caráter, então. Toma cuidado com os coloides, porque eles enganam bastante. Eles têm caráter heterogêneo. Eles têm caráter heterogêneo, ou seja, no microscópico eles são heterogêneos. Eu consigo ver partes diferentes. Então toma cuidado com os coloides. Agora vamos para as suspensões. Suspensões. Que é o nosso último exemplo aí de classificação de dispersões. As suspensões, elas são partículas grandes, ok? São partículas grandes.
Partículas grandes. Seriam o quê? Seriam grandes grupos, seriam grandes aglomerados de íons e de moléculas. Ok? Então, aqui seriam grandes grupos. Tá? Grandes grupos de íons, grandes grupos de moléculas. Ok? São grupos grandes. Ok? Grupos bem grandes aí. São partículas grandes desse disperso delas aí. Que tamanho seria isso, né? Acima de 1000 nanômetros, tá? Então, são partículas que são maiores, maior igual não, né? É maior que 1000 nanômetros, ok? São partículas grandes, são aglomerados grandes de íons e de moléculas, ok? As suspensões, como no caso das soluções e coloides, eu consigo enxergar elas com a ajuda de um microscópio comum, tá? Com a ajuda aí de um microscópio comum, não precisa ser nem ultramicroscópio para enxergar. Um microscópio comum eu já consigo ver isso, eu já consigo enxergar isso, eu já consigo visualizar essas partículas com a ajuda desse ultramicroscópio. Por exemplo, aí, a fumaça que sai do escapamento, né? A fumaça, aquela fumaça negra que sai do escapamento, né? Aquela fumaça preta que sai cheia de fuligem, né? Cheia ali de partículas sólidas. Se eu ver até mesmo ali, eu consigo enxergar essas partículas até mesmo a olho nu, até mesmo, né? Com muito esforço ali, mas eu consigo enxergar ali, né? É melhor o uso de microscópio para enxergar elas. Já no caso das suspensões, na questão da suspensão no quesito dela se precipitar, né? Das partículas, nesse caso, se sedimentar. Lembra do caso da água barrenta que a gente viu lá, da água da enxurrada, das partículas que vão se sedimentando no fundo de maneira natural? É o caso aqui das suspensões. As suspensões, elas sofrem sedimentações espontâneas. Algumas delas sofrem essa sedimentação. As partículas densas delas, elas não conseguem ficar tão distribuídas há muito tempo ali, elas vão se sedimentando. Algumas delas sofrem sedimentação espontânea. Outras precisam do auxílio aí de uma centrífuga simples, né, que não precisa tanta velocidade, assim, girar em tanta velocidade para separar, para provocar uma aceleração. Uma sedimentação mais rápida, né? As ultracentrífugas é para separar partículas como a dos coloides, por exemplo. As suspensões, elas não precisam de uma ultracentrífuga, girar isso com intensidade para separar, porque as partículas já têm uma certa tendência a se sedimentar espontaneamente. Basta apenas dar ali uma agilizada no processo com uma centrífuga comum, que elas já sofrem a sedimentação, ok? E as suspensões, né, claramente, se eu consigo enxergar as partes dela, ela também é um sistema heterogêneo, ok? Também é um sistema heterogêneo, ok? Bom, e qual a gente vai focalizar mais no nosso estudo aqui? Serão as soluções. Os coloides também ganham bastante evidência. Vamos ter videoaulas de coloides também. Vamos estudar eles dentro desse capítulo, dentro desse módulo, quer dizer. E nós vamos focalizar bastante, vão ter maior protagonismo aí de conteúdo, serão as soluções. Os coloides também serão estudados, tá? Então era isso por essa videoaula. Essas são as classificações da dispersão, solução, coloides, suspensões, tá? Elas se classificam diferenciando aí, elas se diferenciam uma da outra pelo tamanho do disperso. Vimos que as soluções são de fato as verdadeiras homogêneas, os coloides e suspensões são heterogêneos, ok? E na próxima aula nós vamos dar aí uma abrangência, uma focalizada nas soluções, ok? Então continue aí na nossa próxima videoaula.